Tudo bem? Abra a vossa Bíblia aí, embora eu não trouxe revista, no livro de Mateus. Quando você ouvir assim, livro do Evangelho de Mateus ou São Mateus, quer dizer a mesma coisa, tá bom? Então o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, está enquadrado dentro dos Evangelhos. Legal? Primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Legal. Está vendo como vocês já estão sabendo de Bíblia? Daqui a pouco entra numa aula aqui. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Aí você vai encontrar assim, ó, ponto na revista, não na Bíblia, na revista. Ponto, vai colocar o número do versículo, que aqui está no meu, do versículo 1, traço, até o versículo 12. Então quer dizer, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo é a página, geralmente, então está numa página. Então o capítulo 5, aí você vai ver os números que vai ter que ir crescendo. 1, 2, 3, 4, então nós vamos estar lendo. No capítulo 5, o que vem embaixo, do versículo 1 ao versículo 12. Me chama o que é isso? 3 escolas, para poder aprender. Legal? Alguma dúvida em relação a isso aí? Então chegou o pregador aqui, chegou o camarada, bonitão, cheiroso. Abra para saber no livro de Mateus, capítulo 5, tá? Do versículo do 1 ao 12. Opa! Eu aprendi na quarta-feira. Eu fui a minoria da quarta-feira, mas eu aprendi. Legal? Primeiro, Evangelho inicia-se lá na sua Bíblia. As Bíblias atuais, ela não tem aquelas páginas brancas. Então acabou Malaquias, tem uma página escrita ali, Novo Testamento, virou o Evangelho. Entendemos isso aí? A tua Bíblia tem a página branca entre Malaquias e Mateus? Tem? Isso aí já é uma outra história, é um outro estudo muito bacana também, que ele dá quase umas 5 quinta quarta-feira brincando, só de introdução. Então vamos lá. Versículo 1. Versículo 1. Está na sua Bíblia. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentado-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2. Bem-aventurado, repita comigo, bem-aventurado. Legal, está comigo agora. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só, gente, bem-aventurado, você pode colocar aí, ó, bem-aventurado, felizes ou abençoados. Olha o contraste, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quando você lê assim, ó, bem-aventurado, significa felizes ou abençoados. Olha só o que ele chama de abençoado e feliz. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês? Vamos fazer um trocadilho aqui? Vamos trocar o bem-aventurado por felizes. Vamos tiver bem-aventurado, vamos ler felizes. Para tu ver. Jesus é tremendo. Vamos lá. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora vamos trocar. Felizes os que choram. Vamos trocar os felizes por abençoados. Deu de baixo aí. Abençoados. O outro. Bem abençoado. Caramba, bem abençoados. Felizes. É a palavra, não estou mudando não, é a palavra. É algumas traduções que está escrito assim. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha só, eu não te julgo, você não me julga. Eu não te aponto, você não me aponta. Eu estendo a mão para você, você estende a mão para mim. Eu não vou tacar pedra em você, você não taca pedra em mim. Misericórdia. Aí está dizendo o que aí? Ou abençoado. Que versículo você está lendo?
7, não estou olhando, tá, tudo bem, vamos lá ver o 8. Abençoados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados limpos de coração. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Legal? Versículo 9. Agora nós vamos apanhar, vai. Caramba, aí pegou. Os pacificar? Sabe o que é pacificar? Sabe aquela pessoa que busca paz? Ariane vai me contar um algo sobre o Wagninho. Só que o Michel, como é pacificador, vai morrer com o Michel, acabou. O Michel não passa por, ó, a Ariane falou, pacificador. Ou então, aqui ó, falando de você aqui ó, pega ela, arrebenta ela. Isso não é justiça de Deus. O pacificador, teoricamente, é muito lindo teórico, pacificador, ele vai ver, pessoal, fala assim. Porque se você não ama o teu irmão que vê, como é que diz que ama Deus que não vê? Pacificador. Entendemos isso aí? Michel, não bate muito não estou batendo, é a palavra. Se vocês estão apoiando, imagine quem está falando. É o Denis. Isso eu quero deixar bem claro. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Felizes os que sofrem perseguição. Abençoados os que sofrem perseguição. Versículo 11. Depois da vírgula está escrito o quê? Por mim, por causa de Jesus. Preste atenção, deixar uma coisa bem clara aqui para a igreja. Você vai se lembrar aqui. Se apresentar, vai passar para a reunião, vai na secretária, não é verdade, Alice? Vai congregar aqui conosco. A perseguição sobre a sua vida não acontece porque você se alistou nesse ministério. É porque eu vi obreiro dizendo que sofre por causa do ministério, por causa do pastor, por causa da obra que o pastor faz. Eu não posso colocar esse jogo em cima dele. Aqui está dizendo por causa de quê? Jesus. Então não é por causa do ministério vencendo o desafio, e não é por causa do nome do pastor Samuel. É por causa do nome de Cristo. Infelizmente eu ouvi isso de obreiro, é a falta de Bíblia. Porque porque não, por causa de você, não, é falta de Bíblia. Porque se eu colocar esse jogo em cima dele, ele não vai suportar. Eu sofro porque eu sou da genro, sou casado, pastor presidente. Não, está errado. Primeiro que eu não conheço Jesus. E segundo que não sou digno, não tem como botar em cima de um homem aquilo que só Jesus pode levar. Então a sua perseguição é porque você está alistado no exército de Cristo. É a perseguição por causa de Cristo. Se você sair daqui e você vai se afiliar a outra igreja, uma igreja muito rica dos nossos irmãos, que tem um 18% de quê, da prosperidade, vai ser perseguido lá também, amigo. Se viver o verdadeiro evangelho genuíno, o evangelho puro, vai ser perseguido. Aprendemos isso aí? Repita comigo, eu sou perseguido por causa da cruz. Fechou? Versículo 12. Preste atenção. Esse problema, essa perseguição, não é exclusivo. Jesus voltou tanto, que está dizendo para mim e para você: perseguiram hoje profetas. E eles fizeram. O que a gente faz? O que nós estamos fazendo correto? Eu sei, é fácil, simplesmente murmurar. Porque trabalhar da mesma forma, nem a um. Entendemos isso aí? Vamos cair na real, já que a aula de escola dominical sabe a aula de Bíblia. Vamos entender? Michel, então eu vou sair da igreja. Você não entendeu. A perseguição é quem dá imagem e semelhança.
Então, pelo fato de ser imagem e semelhança, a perseguição acontece. Não adianta. Se está do lado de lá, é cavalo. Se está aqui, é inimigo. Tanto lá quanto aqui vai padecer. Entendemos isso aí? Por favor, obreiros, não abre a boca para falar mais disso não, porque é até desumano. Legal? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Glórias a Deus. Gente, olha só, rapidamente. Já está conosco a ficha da inscrição para o bacharel, tá? Aquele que estiver interessado, daqui a pouco você nos procure, para que a gente possa estar dando orientação aí do bacharel. Seria viável, ou, sei lá, quem gosta da palavra e quer ver Jesus, você está fazendo a inscrição para o bacharel, amém? Gente, olha só, a revista, ela começa dizendo sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele vem trazendo a realidade daqueles que servem a Deus. O Sermão do Monte, ele vem trazendo uma verdade para a nossa vida. Não é um evangelho simples. Então o Sermão do Monte, ele vem combatendo todas essas facilidades evangélicas que se pregam em cima dos púlpitos. Pelo contrário, é através da luta, do sofrimento, que você vai chegar a algum lugar. Não é de facilidade, não é sem choro, não é sem planos. Jesus, ele não negou isso, ele não escondeu isso de ninguém, porque ele diz que passaríamos por aflições, iríamos ter perseguições, iríamos caluniar. Não é algo exclusivo, não. Todos que aceitassem Jesus. Aí ele perguntaram assim uma vez: Michel, a vida de vocês é muito difícil. Por que vocês são sempre assim? É sempre apertado, é sempre no estreito. É porque apertado é o caminho que agrada a Deus. Quem está lá fora não entende de um casamento de meses, está passando algum problema depois de 50 anos. Mas por que, se vocês servem a Deus? Porque era mais fácil eu entrar pela porta larga para encontrar a felicidade. Felicidade é essa que tem um preço. O Sermão do Monte deve fazer um contraste com o Monte Sinai. Legal, olha, você gosta de estudar, volta. Quando você vai falar de Sermão do Monte, e você vai falar o Monte Sinai, aonde Deus falou com o povo, Deus falou com Moisés, nós vamos ver um contraste do que aconteceu. Vamos pegar agora o Sermão do Monte, vamos pegar o Monte Sinai e vamos ver o contraste. Vamos começar pelo Monte Sinai. Monte Sinai era um lugar totalmente, um lugar assim, não tão bonito. Era um lugar rochoso. O lugar onde, quando Deus falou, quando se ouviu a voz do Supremo, as pessoas ficaram com o seu coração gelado. Houve uma ordem que nem os animais poderiam chegar no Monte Sinai. O povo pediu para que Moisés falasse, mas não Deus falasse. Michel, e o contraste do Monte das Oliveiras, da Bem-aventurança? Monte da Bem-aventurança. Jesus agora, por que o monte? Por que o Sermão do Monte? Porque é fácil. Jesus, para pregar, ele olhou e percebeu que no alto tinha uma acústica melhor. Então Jesus agora ele sobe, senta-se e começa a falar. Quando Jesus está falando, as famílias começam a se achegar para Jesus. No Sinai, o pessoal se afasta comigo. No Sermão do Monte, as pessoas se achegam. É por isso que o Sermão do Monte simboliza hoje, vem trazer para hoje a igreja evangélica. Na verdade, o Sermão do Monte está dizendo o seguinte: a igreja tem que ser um lugar agradável que atraia as pessoas. E não é o Monte Sinai. Ninguém pode se afastar da igreja por medo. E sim, as portas abertas e as pessoas
culto aonde se desceu a lei. Matou, morre. Pega adultério, pedreiro. Monte das Oliveiras, aonde foi o grande culto da nossa vida, foi pregado o Evangelho que traz a vida, traz salvação, traz libertação. Então nós estamos vendo um contraste. Hoje, nós podemos dizer, eu estou ouvindo Jesus sentado no Monte das Oliveiras. Então quando te perguntar o que seria o Monte das Oliveiras, o meu Deus, o meu Jesus, ele pregou a salvação, ele pregou o Evangelho genuíno. E o contraste do Sinai, a lei. Legal? Pode falar. Pode falar. Isso, contraste. Lei e graça. Estudiosos da Bíblia aí. Não foi dela dica. Nós estamos vivendo em que período? Oi? Não faça da graça um motivo de aprisionamento, tá? Legal? Olha só. Vamos falar de Jesus, agora Jesus, não aquele que faz milagre, mas Jesus, um professor, pedagogo, aquele que ensina. Então eu vou trazer a definição de educação para nós entendermos a forma que Jesus ensinava. Preste atenção. Definição de educação. O vocábulo educação, em sua raiz etimológica, significa o mesmo que a palavra criação. Educação está ligada à criação. Educar, portanto, pode ser representado pelo ato de criar. Quando você recebe a educação através do ensino, você cria novos hábitos. Entendemos isso aí? Na verdade, Jesus veio ensinar, Jesus veio fazer com que eles passassem a aprender novas atitudes e novos hábitos. Definição de ensino é a transmissão de conhecimento, é instrução. O ensino está ligado à educação. Você não tem como separar. Eu vou adquirir educação através do ensino que está me sendo passado. Se entendêssemos que a quarta-feira e a escola dominical pode mudar a sua vida, estaria cheio. É através do ensino e da educação. Quer ver uma educação? Que hora começa o curso? Educação. Salvo quem tem alguma coisa para fazer. Quer ver educação? Tem alguém falando? Tem alguém aqui falando? Nós mostramos que eu vi. Ficar passeando, você não vai aprender. Legal? Michel, espiritualmente, por que Jesus ele queria que aprendêssemos, que nós fôssemos instruídos e educados? É simples. Como é que é o nome da sua esposa? Eu não sei se é igual lá em casa. Que dia que vem para a faxina em casa? Lá em casa é sábado. Sexta e sábado, né? Agora você imagina, irmã, eu entrando na sua casa sábado sem avisar de chinelo. Irmão Alex, eu vou te colocar num problema sério. A minha esposa, ela faz a faxina no sábado. Mas, homens, mas tem uma coisa que eu não posso fazer e alheia, não entrar no banheiro. É assim, homens? Não entra no banheiro. E literalmente, a hora que dá vontade de ir no banheiro é quando está limpando. Eu não sei se é o cheiro do cloro, é o cheiro daquele. Eu não sei o que é, gente, mas isso é do homem. Eu não sei se é aquele chão branco, eu não sei o que é, mas é. Aí você pode falar assim, vai na rua! Ninguém entra na casa de Deus de chinelo. Ninguém entra na casa de Deus de qualquer jeito. Jesus está ensinando o seguinte: olha, se vocês não se educarem, não pode entrar na casa do Pai. Não entra na casa do Pai de qualquer jeito. Tem que se reeducar. Porque aquilo que vocês aprenderam, vocês perverteram. Mudaram a ordem. É por
chamou hipócritas. É por isso que ele chamou os mestres de falsos. Vocês querem coar um mosquito engolindo um camelo? Hipócritas. Botam um jugo, um fardo pesado e nem com o dedo vocês movem. Hipócritas. Vocês não entram e impedem o caminho daqueles que querem entrar. Hipócritas. Jesus ele vem refazendo totalmente o ensino. É por isso que ele é um pedagogo por excelência. O que seria o pedagogo? O pedagogo, provavelmente dito, era aquela pessoa que era responsável de levar os filhos, os abastrar para uma escolinha, para o lugar que fosse. Então aquela pessoa conduzia os filhos dos senhores até o local de ensino. Entrou o nome de pedagogo. Jesus agora está nos conduzindo aonde? 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 Pelo amor de Deus, aonde? Hã? Já esqueceram o lugar que vocês estão indo? Para onde, gente? Ai, mata a luz, deixa aqui. Para onde, gente? Nós estamos lutando para quê? Estamos chorando para quê? Estamos gemendo para quê? Mas estamos sendo capacitados para quê? Gente, para onde? Ele morreu para você ir aonde? Ele sofreu para quê? No céu, gente. Não deixe isso fugir do coração, não, hein? O termo educação vem do latim educere, que fornece a ideia de que, olha só, desenvolver capacidade. Educação nos faz desenvolver capacidade, ter atitudes, formar conduta e aquisição de conhecimento. O nosso pastor ele fala assim: o novo crente é ser educado em excesso. Não é isso que ele fala? E é interessante quando ele fala isso, porque eu preguei nessa coisa de atitude, eu lembrei dessa frase dele. Michel, se alguém me dá uma bordoada ou me humilhar, eu posso reagir da mesma forma? Ele não está falando em ser dessa forma. Mas simplesmente você abaixar a cabeça, você aceitar, dizer amém ou ficar quieto. A pessoa está te humilhando, a pessoa está dizendo que você é um crente fajuto, está pervertendo o caminho do Senhor e você é calado. A questão é, quando você é educado no Evangelho, você sabe e tem resposta para isso. Olha só, gente, quando alguém falar da vida de vocês, preste atenção, observa a vida de quem está falando. Eu aprendi nesse estudo que nós estamos nos abatendo pelas críticas que estão sendo feitas à nossa vida. Só que, para olhar quem está falando de mim. Tem condições? Como é que está a vida? Então não pode falar. Você não pode se abater. O problema é quando você absorve. Aí você para, fulano parou. Olha, outra coisa, não julgue o seu ministério ou a sua vida por causa de uma ou mais opinião. Se você faz, e a pessoa nunca reconhece, você não tem que parar por causa de uma. Tem gente que está parando por causa de uma opinião que não tem, que não agradou. Pastor Samuel, Michel, não gostei da aula. Não, tudo bem, pastor, tá bom. Pastor Samuel, de repente, não elogia a aula. Tudo bem, mas não é questão de eu parar. Eu acho, na minha cabeça, que ele não esteja gostando. Só que na realidade, ele não falou nada. Só que eu acho que ele não está gostando. E eu paro. A educação me faz eu ter atitude. Eu tenho que repreender esses pensamentos contrários. Ele não sabe. Eu estou achando isso dele. Só que eu estou de bico com ele, porque eu penso que ele sabe. Legal? Alguma coisa? Educar é, definição, infinitamente mais que aquisição de conhecimento. É um movimento contínuo. Eu gosto disso. Educar é infinitamente
extremamente necessário ler a Bíblia toda. Mais de uma vez. Mas quem acha que não deva, tudo bem. É uma opinião própria. Eu tenho a minha. Eu não saio disso. Não estou pedindo para que vocês, não. Julgue vocês. Michel, você tem bastante livro? Tem. Tem bastante Bíblia? Tem. Já leu já. Mas isso não faz do Michel um superior. Não é pela quantidade de literatura que eu tenho que me faz ser alguém, e sim pelo fruto que essa literatura vai produzir na minha vida. Não é pelo fato de você ler que você é alguém. Você pode ler a Bíblia e tomar as mesmas atitudes, continuar com a velha roupa. O que a educação nos ensina é isso. Jesus está dizendo isso. Tire a roupa velha, porque o novo chegou. Estamos entendendo isso? Jesus está dizendo, eu sou o novo. Então você tira o velho do coração. Essa é a explanação da palavra. Isso é o que quer educação. Gente, olha só, quando nós aprendemos a ler, a interpretar, a ser tocado, eu duvido que qualquer um pregue nesse lugar. Eles só vão dizer uma coisa: são frios. Mas aí eu vou falar para eles, não são frios, são maduros. Então tu tem que ter para dar, se não tiver, não vai falar. Você não só ouvir, mas também questionar o que você está ouvindo. Educação. Você tem todo o direito de questionar. É a Bíblia que Paulo está falando, claro, o povo de Bereia, quando estava sendo pregado, o povo de Bereia, ele constatava tudo na Bíblia. É inadmissível você vir para um culto e não ter Bíblia. Irmãos, a não ser que você venha para visitar, mas o crente enraizado tem que ter Bíblia, nem que seja no tablet, nem que seja no celular, tem que ter Bíblia. Michel, eu vim para... tudo bem, eu vim do serviço, tudo bem. Mas você tem que andar com a espada. Não adianta. Não adianta. Jesus está dizendo o seguinte para nós: se você não guardar essa palavra na tábua do teu coração, você vai ser ferido por qualquer coisa. Justamente. O problema, Leonardo, é o alimento que está sendo posto na mesa. Quando você entende dos alimentos que estão sendo postos, você está dizendo, eu só como, eu só não como, eu só como, eu só não como, eu só como, eu só não como. O que Daniel falou na terra do inimigo? O que Daniel fez, Bíblia? Fala aí para mim. Bíblia, o que Daniel fez? Hã? Continua dando glória. Continua falando amém. Continua dando, fala amém, aplaude, abre a tua boca e aplaude qualquer coisa, para tu ver a tua estrutura quando Satanás estiver lá fora. Você que não vai se buscar na palavra, não. É isso que Deus está falando. É isso que nós temos que aprender. Se a igreja enraizasse na palavra, se a igreja se reeducasse, não estaria vazia. Qualquer coisa abala, qualquer coisa assusta, qualquer demônio bota você para fora, qualquer inimigo, o senhor é justo. Por que você não podia passar? Por que você não pode sofrer? Por que teu filho não podia ser acometido de um tiro ou bala perdida? Só a mãe do dançarino. Por quê? Alguém quer falar alguma coisa? Algum questionamento? Vamos, gente, vamos lá. Alguma pergunta? A comida está boa? Não, mas está dura, né? Olha só, eu tive que buscar a educação dos povos, que são os povos que nos trazem conhecimento. Então eu vou procurar ser bem rápido, daqui a pouco eu vou passar para o pastor, que tem um negócio aí, um mistério aí, tá bom?
E a conclusão da aula no próximo domingo, como já foi dito. O povo ele começa, ele cria ensinos que o agrade. Tanto que a Bíblia ela é um contraste da carne. O que a Bíblia ensina machuca a carne. É um contraste totalmente diferente. Ela bate na carne. O que a Bíblia vem ensinar é totalmente diferente do que a sociedade quer. Olha, presta atenção. Obrigado. A Bíblia, ela me manda eu ter quantas mulheres? A primeira a falar foi ela. Quantas? A sociedade fala para mim o seguinte: mais de 5. Tinha dado uma curva dele agora, mano. Ele mereceu ser liberado. Seu filho. A sociedade, ela vem dizer o seguinte: está velho, joga. Vamos para novinha. A sociedade vem com isso. A sociedade vem ensinando o seguinte: nada a ver duas mulheres se beijando. Nada a ver. É a educação que está sendo passada. A sociedade ensina que a liberdade de expressão, tudo pode. Agora, uma grande rede emissora de televisão, ela está liberada. É difícil não ter uma novela que não tenha um casal. Se eu estou errado, estou mentindo. Descobriram porque aquilo que traz audiência tem que ser polêmico. O povo do Oriente tinha todo o processo educativo e era canalizado para passar o conhecimento histórico e o jeito de ser e pensar dos seus personagens antigos. Vou explicar. O povo do Oriente, ele fazia o seguinte: os professores, vamos dizer assim, eles canalizavam todo o conhecimento possível dos seus ancestrais para que passassem com a sua descendência. Isso era a educação do povo do Oriente. Então simplesmente circulava assim, não tinha aberto, não tinha essa possibilidade de buscar em outra sociedade. Eles pensavam assim: vou falar do patriarca, e nisso vai seguir toda a geração, tá? O povo grego, o objetivo da educação era assim: empenhar-se em encontrar um homem ideal. Isso era o pensamento do povo grego. Aí eu vou falar para você de Sócrates, Platão, Aristóteles. Caramba, a escola do grego está ficando difícil. O pensamento de Sócrates era o seguinte: o único objetivo da educação era a formação do homem. Era formar o caráter do homem. O pensamento de Sócrates era esse. O pensamento de Platão era assim: educação é um processo contínuo, legal, eu acredito. Mas de busca da verdade. Eu te pergunto: o que é verdade? Vai falar isso para ele. Não tem como. A verdade estava intrínseca na alma do educando. Agora já Aristóteles, ele já tem a ver com a gente. Ele pensava assim: a educação é uma via para adquirir novos hábitos. A educação era uma via para adquirir novos hábitos, novos comportamentos, dentro da possibilidade do educando. Michel, traz isso para mim dentro da Bíblia. Presta atenção, querido. Aquele que lê, aquele que busca, aquele que ora, aquele que jejua, que paga o preço, não continua da mesma forma. Algo tem que acontecer. Isso é a mudança da educação da Bíblia. Você muda, não adianta. Muda seu caráter, muda sua personalidade, muda seu andar, muda o comportamento. Você não precisa obrigatoriamente dizer: olha, eu não ando de camiseta ou sem camisa. Automaticamente você não sai mais sem camisa. Não adianta, olha só, roupa curta, sensualidade não convém. Você ensina, só que você não precisa ficar. Não vejo isso. A pessoa que tem um compromisso, ela automaticamente ela muda. Ela se sente obrigada a mudar. Entendemos isso?
dá um problema, né? O povo romano, ele acreditava numa educação pragmática. Ele acreditava numa educação prática. E todos aqueles que eram formados para servir a própria prática. É tipo assim, eu não vou criar inimigo para se virar contra mim. Então todo mundo tinha que ser bonzinho. Todo mundo tinha que ser honesto. Nós sabemos que a educação ela vai criar pensadores. E quando a educação cria pensadores, ela vai criar aquela pessoa que questiona. Por trás da educação vem o questionamento. Quando você, presta atenção, isso, está sendo educado biblicamente, você dentro da Bíblia tu pode questionar. Olha só, uma coisa, você precisa pagar pela tua salvação? Dá dinheiro? Hã? Não. Palavra de dízimo, que diz, estou dizendo o que aqui fala, diz que a tua salvação está em jogo se você não dizimar. Querido, presta atenção. Então qual é o valor do dízimo para a minha salvação? Qual é o valor do dízimo para a minha salvação? Então você que é um estudioso, você simplesmente falou, não gostei. Porque se eu tenho que pagar para a porta da salvação se abrir, quanto tem que dar? Hã? Você está entendendo como é que a educação forma o teu pensamento? Eu não estou falando de bem materiais. Olha só, se o dízimo está ligado a uma grande porta, pois eu quero passar, então você dizima. Biblicamente, para que não me falte mantimento dentro da minha casa. Você vai encontrar na Bíblia reis pedindo para a casa do Senhor, refazer a casa do Senhor, ornamentar a casa do Senhor. Isso é Bíblia. Agora, colocar em questionamento palavra de dízimo em termos de salvação, em termos de barganha, isso é para quem não tem conhecimento. Mas como você lê toda a Bíblia, você não vai dizer amém para isso. Não vai. Não adianta, só se o teu dinheiro é capim, dá para mim, pô. Tem pessoas que pensam que o dinheiro é uma barganha com Deus. Quando eu era da igreja, teve um papo interessante na época do pastor da igreja. Ela tinha que retornar o banheiro dela. Ela era cientista dela. Ela veio ao pastor e exigiu que o pastor pagasse a obra do banheiro dela, que ela era cientista dela. Ela achou que ela estava representando uma poupança. Não, mas olha só, acredite. Já teve pregador aqui dizendo o seguinte: está sendo filmado isso? Tá não, né? Tá? Então já foi. Tem pregador dizendo o seguinte: deposite na poupança de Jesus. Lá no céu tem uma. Quem já ouviu isso? Lá no céu tem uma. Já ouviu, irmão? Lá no céu tem uma poupança e você tem que ter crédito. Então você deposita. Ó, teve um haha meu, um haha do Zé Carlos, entendeu? Tem mais um haha aí? Sim. Graças a Deus você está participando. Olha esse quadro ali. O pedido da Bíblia traz lá em Lucas 16. O Lázaro. Lázaro, né? Mentiu. Isso. Ele depositou quanto? Rapaz, eu vou entrar nesse mistério agora. E aí a viúva? A viúva! A viúva trouxe alguma coisa. Aí pediu. Eu já passo para o senhor, pastor. E era onde não tem isso, né? Então, o que acontece? A questão é levantar pessoas que continuem falando a mesma língua. A educação romana era assim. É por isso que eu falei, mas graças a Deus, que na própria educação romana se levantou um camarada chamado Martinho Lutero. Eu glorifico a Deus por Jesus por a vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero, estudando sobre Martinho Lutero, eu achei uma coisa tremenda que fala das nossas igrejas.
Martinho Lutero, quando estava um padre pregando, acho que era Tito, alguma coisa assim, não lembro. O padre estava pregando. Isso são algumas histórias, tá? O padre aqui pregando, cheio de pompa, presta atenção, gente, aqui. O Papa estava pregando, cheio de pompa, cheio de soberba. E quando o padre estava pregando, ele estava falando o seguinte: olha só. Quando eu ouvi o barulho da moeda cair no bolso do frade, a pessoa que aquela moeda foi direcionada saiu do purgatório. Então, vamos entender isso. Eu pego uma moeda, tá? Em intenção do doente que morreu. Jogo no bolso do frade. Aquela pessoa que está no purgatório sai do purgatório. Eu comprei a salvação tirei ela do tormento. Martinho Lutero só pode ser negão. Tem que ser negão e careca. Espero que depende, né? Nada contra os claros, mas de nariz inchado, orelha futura. O camarada vendo como é que é. Aí, sabe o que ele fez, Anderson? Ele pegava a pregação do padre e comparava com o evangelho. Não, Martinho Lutero, pastor Antônio, levantou, Martinho Lutero, não. Negativo. 95 teses ele escreveu, você pode procurar. 95 teses. As 95 teses em cima do evangelho. Sabe o que Roma fez? Manda chamar ele aqui agora. Publicou. Quando Martinho Lutero se apresentou dizendo que ele não poderia, ele falou: mas eu já fiz. Hoje nós estamos dizendo protestante por causa da iniciativa desse moço. Hoje você é protestante por iniciativa desse camarada, porque se levantou, ele não se levantou contra, porque não sei se está fumando, depois do pastor que pode, né? Mas ele não se levantou contra qualquer um. Ele não se levantou contra uma igrejinha de fundo de quintal. Se levantou contra o gigante, contra o sistema. Foi homem. Bateu no peito e está errado. Por quê? Porque está escrito. Tem barganha aí. Tinha base. Olha só, falar em ter base. Conhecimento. Michel, aonde o meu conhecimento vai levar? É fácil, para nós fecharmos aqui e terminarmos no próximo domingo com a metodologia de Jesus. O conhecimento vai me levar para onde? Alguns, um determinado caminho, para outros. Vou dizer para você: julgamento, repita comigo: julgamento. Açoite. Cruz. Morte. Michel, por que você falou isso? Porque se tem um cara que deu uma aula de conhecimento, se chama, repita comigo, Dimas. Michel, eu não estou entendendo por que Dimas deu uma aula de conhecimento. É fácil, simples. O camarada, ele ouviu, ele viu e reconheceu e falou para o outro: olha só, nós estamos aqui porque aquilo que nós fizemos nos coloca aqui por lei, mas esse aí, negativo. Enquanto estavam lá embaixo dizendo: salva todo mundo, salva de ti mesmo, debochando, o que estava na mesma condição do que ele falou: Senhor! Se tem um camarada que entendeu o que é o princípio da educação, se chama Dimas. E eu fecho essa aula no próximo domingo sobre a metodologia de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Se você quiser aplaudir alguém. Glórias a Deus. Irmãos, esse fechamento foi magnífico. Porque quantos de nós não chamamos Deus de Senhor? O homem que está lá em cima, o cara é 10, o cara é 1000. E Dimas, eu fiz um estudo sobre Dimas e fecho mais profundo ainda.
eu encontrei, dentro de alguns livros que eu li, que quando Maria e José ia fugindo do rei Herodes com a criança, que Herodes mandou matar a criança, na saída da cidade encontrou com um grupo de bandidos, né? E esses homens viram quando ela estava fugindo com a criança. Preste bem atenção, como é que as coisas de Deus é tremenda. E esses homens não pararam Maria, não prenderam a criança, não pegaram a criança e levaram para Herodes, porque viu algo de diferente naquela criança. Quando eu falo às vezes para alguns irmãos, e principalmente para obreiros, leiam, estudem. Eu sei que muitos obreiros falam, pastor Samuel é paranoico, só sabe ler, só sabe estudar. Irmão, para aprender, para saber. Não adianta você pregar o evangelho, dizer que é crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, não entender nada disso aqui. É besteira, irmão. É por isso que tem muitas pessoas, como foi falado aqui, parando à toa, desistindo à toa, escandalizando qualquer coisa. Mas eu aprendi que esses homens viram aquela criança sendo levada pelos pais. E observem, quando este homem estava na cruz, morrendo, ele reconheceu, mas reconheceu por quê, pastor? Porque mesmo ele estando lá fora, eu preguei sobre isso no culto passado, porque às vezes nós vemos pessoas lá fora, na boca de fumo, drogadas, nós dizemos, não, eu sou crente, eu sou salvo. Será que você está salvo? Deus olha do céu e vê todo mundo igual. Aqueles homens, durante a vida deles toda, ele fez coisas erradas, mas ele sabia que existia um homem que era Deus, que estava pregando coisas boas na terra, e ele sabia que aquele homem era inocente. Quando ele olhou, falou, opa, é ele, é o homem que está aqui, é esse mesmo. Irmãos, a melhor coisa que existe, não vou dizer para o crente não, para o ser humano, é você reconhecer que Deus ele é o Senhor. Quando você reconhece, eu já falei para os irmãos aqui, eu sempre falo toda vez aqui, não sei se os irmãos botam na grava na cabeça de vocês. Irmãos, quem estava comigo aqui foi o Walter, o moço que veio medir as capotas aqui. Por aí estava fazendo orçamento. Eu mandei fazer umas capotas novas para botar em cima da janela que nós mandamos fazer para a igreja. Aí veio o moço medir as capotas aqui, acabou de medir, pastor, R$2.000. Eu fiquei olhando para ele. Sabe o que ele falou? Mas, pastor, eu tiro meu dízimo agora, me paga 1.800. Aí eu pergunto a vocês, Deus pode negar a si mesmo? Esse homem vai ser ou não vai ser abençoado? Nós estamos falando de salvação, estamos falando da benécia de Deus. Ele viu aqui, Walter estava aqui junto comigo, ele viu na hora. Tem pessoas, irmãos, às vezes recebem o pagamento, ele fica pensando assim, tirar 10%? Poxa, mas eu tenho que pagar as Casas Bahia, eu queria comprar um negócio a mais no Guanabara. Aí ele pega, irmão, pega 5%, coloca no envelope, vem no altar e recebe a unção. Ué, irmãos, o problema é teu, com Deus. Então vocês observem que o que foi fechado hoje aqui, falado, foi sensacional. Aquele homem primeiro ele reconheceu que ali do lado dele não estava um cara, não estava um João ninguém, falou, Senhor, lembra-te de mim. Às vezes nós nos dirigimos a Deus com tanta falta de respeito. Tem pessoas que vêm adorar a Deus de qualquer maneira, irmão. Qualquer maneira. Às vezes eu fico olhando aqui, não me leve a mal, por favor, tá, gente? Não me leve a mal. Eu fico olhando aqui quando Deus manifesta o poder dele aqui na igreja, eles vão correndo com o pano na mão. Acompanha meu pensamento. A Sueli ligou rapidamente, né? Ligou, viu? Tem irmãos que às vezes o fogo pega, desce mesmo, o senhor envolve nos mandos do mistério, pula, porque vão ter que levantar o pano em cima, porque senão, irmãos, sai para fora, sai do sutiã. Mas por quê? Porque a palavra foi falada aqui. Quando ele falou aqui, para que você não entre de chinelo negrando, ele não é dizer que você, agora eu vou vir de sapato e tênis, não é isso.
a Bíblia fala que esse lugar ele é santo. Alguém entra de bermuda, saia curta no fórum de Bangu? Irmão, eu fui no fórum, eu fiquei de bobeira, eu sou bem besta, sabe? Sou bem bobo. Eu vi aquele negócio escrito, eu fiquei por ali, olhando, né? Olhando ali para ver se vinha alguém, né? Irmão, não entra nem de bermuda, nem de camiseta, nem de saia curta, não entra no fórum aqui de Bangu. Na igreja, irmãos. Aqui, ó, o Hospital dos Afonsos. O Hospital dos Afonsos aqui, Marechal Hermes aqui. O meu neto foi lá para visitar a mãe, de bermuda, não entrou. Depois eu trabalhava na cidade, de bermuda. Eu pegava uma calça e deixava lá na cidade, como a cidade, como a Cigóia, deixava lá a repartição que não tem nenhuma, era de bermuda e nem de camiseta. Vocês estão vendo? Aí a Bíblia diz que, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa, ele é santo. Olha só como é que Deus fala. Quando você entrar na casa de Deus, a primeira coisa que você tem que ter é reverência, respeito. Não é que a presença do pastor, não, a presença de Deus. Aqui está o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz e ressuscitou pela minha alma. O Senhor está aqui neste lugar. Mas aí a gente vê, irmãos, que o povo não respeita a presença de Deus, né? Aí a igreja, eu costumo dizer que às vezes parece até um circo, né? Pipoca, chiclete, um montão de coisa. Se bobear, irmão, entra o irmão com aquela caixa de isopor nas costas e fala assim: água, 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 olha a água, olha a água. Só falta isso, irmãos. Não é verdade? E nós queremos alcançar de Deus as bênçãos. Como é que você vai alcançar de Deus as bênçãos? Meu Deus do